pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de geografia, tá bom? Vamos estudar hoje a chegada dos estrangeiros na página 266, certo? 267 e atividade fácil hoje, 3 questões apenas, gente, para vocês responderem do texto, tá bom? Então, vamos lá para a prática, eu vou explicar na prática para vocês como é que vocês vão responder essas questões, tá bom? Mas basicamente 3 questões fáceis para você interpretar, tem um gráficozinho para a gente ver, tá bom? Mas e vamos conhecer quem foram os primeiros estrangeiros que chegaram no Brasil, quais são os principais estrangeiros que chegaram no Brasil, tá bom? E aí vamos lá, gente, vamos para a prática que eu vou explicar para vocês como é que vão responder a atividade de hoje, tá bom? Vamos lá. Aqui está, gente, ó, o texto, chegada dos estrangeiros, né? Como eu já tinha dito para vocês, esse texto basicamente fala dos primeiros estrangeiros que chegaram, que foram os portugueses, ó. Foram os primeiros a colonizar o território América, que hoje é onde fica o Brasil hoje, né? E aí eles trouxeram os africanos, os indígenas, que foram os primeiros povos que começaram a trabalhar, né, na produção de açúcar, do minério, né, e outras atividades econômicas que tinham na época, que eles desenvolveram e que colocavam esses povos para trabalhar, né? E aí esses povos, como com a chegada de africanos, de várias culturas diferentes, é por isso que hoje o Brasil é um país muito mixigenado, que chama, né? Um país de várias culturas, um povo diferente, com várias culturas diferentes dentro do mesmo país. É porque a gente tem essa cultura de africanos, né? E tem essa cultura de indígenas, que até hoje tem muita coisa que ainda vem desses povos, né? E aí, gente, o texto fala basicamente disso, né? E aí na próxima página aqui, que é onde tem as 3 questões que a gente vai responder, tem um gráficozinho para entender. Eu mostro para vocês aqui, ó, os migrantes europeus que começaram a chegar ao país após 1850, fugiu das dificuldades econômicas com a falta de trabalho e alimentos, enfim. E aí nós temos aqui essa mineração no Brasil de 1820 a 1975, certo? Esse gráficozinho que vocês precisam observar aqui. O que é que tem de interessante para a gente ver aqui? Primeiro, observem isso aqui, ó. Esses verdinhos aqui é o que vai dizer para vocês a quantidade o ano que essas pessoas chegaram, a quantidade de imigrantes, ó. Quantidade de imigrantes, tá bom? E aqui são o ano, ó. E aqui são o ano em que eles chegaram. Principais nacionalidades de imigrantes por período, tá aqui, ó. Também, certo? E aqui esses gráficozinhos mostrar a quantidade por exemplo, de italiana. Aí tem aqui, italiana é essa corzinha aqui meio alaranjada. Então, 35,9%, né? Português é o verde, português. Tá aqui, ó, 28, nessa época aqui de 1884 a 1933, tinha 28% de 0,9% de português, né? E aí, gente, aí esse azulzinho, enfim, tá aqui, ó, as principais, de onde saíram os principais imigrantes. Vocês vão precisar dessa informação aqui, tá bom? E aí, gente, só apenas aqui também, vocês vão entender isso, ó. Por exemplo, aqui de 1820 a 1884, ó. Pouca gente, né? Até aqui tinha um movimento pouco. De 1884 a 1933, ó, quantidade de gente quantidade de imigrante, como aumentou muito, o gráfico tá lá em cima, né? O verdinho tá lá em cima. Então a quantidade de imigrantes nessa época, nesse intervalo aqui, foi muito grande. De 1933 até 1975, continuou aqui, ó, continuou grande, mas deu uma diminuída, né? Em relação a esse período aqui, diminuiu bastante, né? E aí a gente vai ver aqui para o que é que temos para nós responder nessas 3 questões, ó. 3 questões apenas, gente, muito fácil. Vamos lá. Aí vocês respondem aí no caderno ou no livro de vocês, tá bom? Qual foi o período em que mais chegaram imigrantes europeus no Brasil? E aí, gente, essa resposta é facinha, acabei de dar, né? Vamos observar esse aqui, ó. Qual é esse período? Vocês acham que foi de 1820 a 1884? Foi de 1884 a 1933? Foi de 1933 a 1945? Foi de 1945 a 1959? Ou foi de 1959 até 1975? Vocês vão dizer o intervalo de tempo entre esses anos aqui que chegou mais gente, né? E aí é só observar onde o gráfico tá maior, gente. Moleza, tá bom? A 7ª diz o seguinte, ó.
qual foi o período em que mais, aliás, quais foram os principais grupos de imigrantes que chegaram no Brasil? Moleza, essa eu não vou dizer onde é que tá não, porque senão fica muito fácil, mas eu vou dizer que vocês devem olhar para esse gráfico também, tá bom? Olhem bastante esse gráfico, a resposta tá nele. E a última é o seguinte, ó. Na sua família existem histórias de imigrantes? Pergunte aos adultos que convivem com você em que ano eles chegaram ao país, de onde vieram e por que vieram para cá. Depois existe no caderno o que você descobriu. Gente, aí, pessoal, essa, né? Vocês vão pesquisar na família de vocês, se tem alguém que veio de outro país, aí se tiver você pergunta o ano e por que veio. Certo? Se não tiver, vocês colocam. Na minha família não tem nenhum imigrante, tá? Deve ter tido, né? Deve ter tido algum imigrante. A maioria das nossas famílias, enfim, migraram, são descendentes de imigrantes, de africanos, enfim. Mas isso bem no passado, né? Pessoas talvez da nossa geração que a gente não conheça, tá bom? Perguntem das pessoas que convivem com você, que vivem com você, se elas... E aí, se por exemplo, você mora com teu pai, tua mãe... aí tu mora perto do teu avô, da tua avó, enfim. Pergunta a eles, pergunta se teu avô, tua avó conhece, enfim, pergunte às pessoas da sua família se existe alguém. Se não existir, vocês colocam que na minha família não tem imigrantes e aí problema resolvido, tá bom, gente? 3 questões apenas e isso, não deixem de ler o texto, não deixem de ver essas informações, porque não é o que importa, não é a atividade, não é o tamanho da atividade que importa, é o conteúdo que você vai absorver. Se você ler o texto, ler essas informações, com certeza você vai aprender muita coisa que provavelmente você não sabia, né? Quem foram os primeiros imigrantes, quais foram os mais importantes, a época em que eles chegaram, enfim. E aí você vai descobrir muita coisa, tá bom? Então não deixe de ler o texto com atenção, tá certo, pessoal? Então é isso, aula de geografia de hoje. Até a próxima aula, até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. E aí, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de matemática aqui e eu gostaria de começar fazendo uma correção, tá bom? Eu coloquei no cronograma de vocês que a atividade prática seria da página 140 até a 143 do complementar. Não é, tá, gente? É do módulo 1, tá bom? Nós vamos ver relação entre a adição e a subtração na página 140, tá bom? E aí na atividade prática da 140 até a 143 do módulo 1, tá bom, gente? Não é do complementar, tá certo? E aí, gente, a gente vai estudar essa relação, é uma continuação do que a gente já está vendo, vocês já sabem fazer adição e subtração, então a gente vai continuar e vai ver essa relação, tá bom? E aí eu vou mostrar na atividade prática, eu vou mostrar na prática como é que a gente vai responder, tá bom? Vamos lá para a prática então. Aqui está, gente, ó, página 140, tá bom? Atividade prática é da 140 até a 143 do módulo 1, tá, gente? Eu coloquei lá do complementar, mas é do módulo 1, tá bom? E aí, ó, a gente vai estudar a relação entre adição e subtração, tá bom? E aí vamos lá, ó. Veja como Osmar e Sabrina conferiram o resultado da adição 412.567 mais 211.323 mil. Deu igual a 623.890, tá bom? E aí, gente, eles conferiram. Como foi que eles conferiram? Eles pegaram e subtraíram um valor pelo outro para ver se estava correto. O resultado, subtraíram o resultado, que foi esse. Só que cada um fez de uma maneira. E é isso que a questão quer que você vai pedir. A questão 16 quer que você faça. Aliás, ó, converse com seus colegas e com o professor sobre o que Osmar e Sabrina fizeram de diferente. O que foi que eles fizeram de diferente aqui, gente? Eles conferiram um valor, certo? Cálculo feito por Osmar. Ele calculou, conferiu o valor dessa conta aqui para ver se estava correto, certo? E aí ele conferiu dessa maneira aqui. E a Sabrina conferiu dessa maneira aqui, tá bom? E aí vocês vão colocar aqui qual foi a diferença de um para o outro. O que eles fizeram de diferente. Só isso, gente. Observe essas duas e vê o que tem de diferente de um para o outro, tá bom? A 11, gente, vocês nem vão precisar calcular, tá bom? Aliás, vão precisar se vocês quiserem ter certeza, né? Mas aí vocês vão colocar, aqui é só para vocês colocar, ó. Faça como Osmar e Sabrina e verifique se cada uma das adições está correta, tá bom? E aí vocês vão dizer, vocês vão verificar se essas adições estão corretas. Como é que eu faço isso? Vocês vão pegar o resultado, tá bom? Pega esse resultado aqui da A. E aí você vai fazer uma subtração. Como assim uma subtração? Você pode subtrair 731.929 menos
3.680, 360 mil, quase não sai, né? 360.871, tá? E aí, se o resultado dessa subtração for igual a essa daqui, ó, for igual a esse valor aqui, 371.055, aí tá correto, tá bom? Se der diferente, tá incorreto. Ou você pode subtrair 731.926 menos 371.055, e aí o resultado tem que dar esse, ó. Resumindo, gente, vocês vão ter que subtrair esse resultado por um desses dois valores. E aí o resultado da subtração tem que dar o valor que sobrar aqui, tá bom? Se você subtrair esse valor aqui de 731 mil menos esse de 360, o resultado tem que dar esse daqui de 371 mil. Se você subtrair esse valor de 731 mil menos 371, o resultado tem que dar esse daqui de 360, entendeu? Se der esse resultado, está correto. Se não der, está incorreto. A mesma coisa na B, tá? Subtrai o valor por uma das duas parcelas. Você vai subtrair o resultado por uma das duas parcelas e o resultado da subtração tem que dar igual a outra parcela que sobrar. Se não der, está incorreto, tá bom? E aí vocês botam a palavra correto ou incorreto, tá bom? Vamos ver a próxima. A questão 2, gente, é o contrário da primeira, tá? É a questão 18, na verdade. Porque vocês vão verificar por meio da adição agora, tá certo? Como assim? Vocês vão fazer o contrário que na primeira. A primeira vocês tinham que subtrair, certo? Para verificar. Agora vocês vão ter que somar, veja só. Veja agora como Osmar e Sabrina fizeram para conferir o resultado da subtração. Foi que eles fizeram. Aqui tinha 812.536 menos 621.110. Deu igual a 191.426. Aí foi o que ele fez. Primeiro, o Osmar somou o 191.426 mais 621.110, tá bom? A Sabrina fez 621.110 mais 191.426. O resultado deu o mesmo, ó. O resultado deu o mesmo. Sabe por quê, gente? Porque na adição, para conferir lá na primeira, você poderia conferir com qualquer um dos dois valores. E o resultado dava o mesmo, certo? Para conferir. Nessa daqui, vocês têm que somar o resultado que deu, certo? No caso desse resultado aqui de dar 623.121 menos 312.099, deu igual a 310.122. Para você verificar isso, você vai ter que somar esse 310.122 mais esse 312.099. E aí o resultado tem que dar igual ao primeiro. Você não pode somar esse com o primeiro, certo? Você vai somar esses dois aqui, ó. Esses dois. E para ver se dá igual a esse primeiro, tá bom, gente? Soma o 312.099 mais esse 310 e tem que dar igual esse resultado aqui, ó. Se tiver igual, correta. Se não tiver, incorreta. Essa outra da mesma forma, soma o resultado com esse daqui, ó. Só pode ser com esse, tá? E aí você vai ver se o resultado vai dar igual a esse, tá bom? Certo? Então vocês vão fazer essa soma do resto da diferença, né? Que é como é chamado, com o subtraindo, que é esse segundo número aqui, tá bom, gente? E aí vocês vão encontrar o resultado. Nessa 19, indique qual calculadora está mostrando no visor a sequência de teclas correta para conferir o resultado de 112.321 menos 154.321, que é igual a 58.000, tá bom? Qual é a calculadora que está mostrando o resultado correto? Lembrando que eu tenho que somar o resto, né, a diferença com o subtraindo, que é esse segundo aqui. Então é só você procurar a calculadora que está fazendo essa soma aqui, ó, do subtraindo com a diferença, com o resto, como é chamado, né, com o resultado. Tá bom, gente? E aí vocês vão ver quem é que está fazendo a continha aí correta. E aí você circula, marca um X, faz alguma coisa, tá? Só para marcar aí a calculadora correta. Vamos para a próxima, que é a página 142, né?
E aí diz o seguinte, ó. Em uma corrida, os 3 primeiros colocados receberam um prêmio em dinheiro. Observe a quantia de cada um deles recebeu, certo? Tá aqui. Vamos ver se dá pra ver a quantia aí. Tá pequenininho, não sei se no livro de vocês está maior, mas aqui no cheque tem, ó. Tá bom? Vamos ver aqui se a gente consegue identificar. Sebastião, que foi o segundo colocado, que é esse daqui, ele recebeu 250.088, né? 258.880. O primeiro colocado recebeu 450 mil e o terceiro colocado recebeu 125.977, tá bom? Tá pequenininho aí, mas dá pra ver. E aí o que ele quer que você faça, ó? Haroldo recebeu quantos reais a mais que Sebastião? Gente, aí ó, para saber, para calcular a diferença, eu já falei para vocês, né? Tudo que se trata de diferença é subtração. O próprio nome do resultado que a gente faz uma subtração é diferença que chama, tá? E aí você vai calcular, por exemplo, a diferença. Haroldo recebeu quantos reais a mais que Sebastião? Haroldo foi o primeiro, né? Então você vai calcular o valor dele, que ele recebeu, menos o valor dele, certo? O valor que ele recebeu. Calcula esse valor, 450 mil menos 250.880. E aí você vai saber quanto que foi, tá bom? E aí dá o resultado. Na B, quer saber qual foi a diferença em real entre o prêmio do primeiro e o terceiro colocado nessa corrida. Em real aqui, a diferença do Haroldo de novo para o Walter, tá bom, gente? E aí você vai fazer 450 mil menos 125.977, que é o valor que ele recebeu. E aí você vai descobrir também na B, né? Vamos ver aqui a C. Qual foi o piloto que recebeu 124.903 a mais que Walter? Qual foi esse piloto, gente? E aí você para saber, você tem que calcular quem recebeu a mais. Como você na B, você já vai ter feito o cálculo do Haroldo com o Walter, e aí você vê se dá esse valor de 124.903. Se não der esse valor, você faz a subtração, a diferença entre Sebastião e Walter, para ver quanto é que dá, tá bom? E aí você vai descobrir. E aí você faz o cálculozinho aqui e coloca o nome do Walter ou do Sebastião aqui, caso quando você descobrir qual foi dos dois, né? Só isso, moleza. E aí na 21 diz o seguinte, ó. Observe um trecho de uma reportagem publicada no jornal Nossa Cidade em 30 de 10 de 2019. Consuelo é eleita... Consuelo mesmo. Consuelo é eleita a nova prefeita da cidade. Nas eleições de ontem, Consuelo foi eleita a nova prefeita da cidade após receber 121.587, certo? Contra 425.666 votos de Hebe e 209.101 votos de Roberto. Quantos votos Consuelo recebeu a mais que Hebe? É o mesmo processo que vocês fizeram na anterior, gente. Mesmo processo. Quantos votos Consuelo recebeu a mais que Hebe? Consuelo recebeu esse valor aqui, de 621.587. Então você vai fazer esse valor aqui menos a de Hebe, que foi 209.000. Você vai saber quanto ela tirou a mais, tá bom? Quantos votos Consuelo recebeu a mais que Roberto? Mesmo processo, 121.587 menos o valor que Roberto, que é 209.101, né? No caso aqui, o de Hebe foi esse valor aqui, 425.666, né? Então, na A, gente, vocês vão fazer 621.587 menos 425.666. Na B, 621.587 menos 209.101. E a C, quantos votos Hebe recebeu a mais que Roberto? Agora você vai calcular a Hebe e Roberto. O valor de Hebe, 425.666 menos 209.111. Na C, vocês vão fazer esse cálculo. E aí vocês vão saber a diferença, gente. Só entender aí, tá bom? Vamos lá. Escreva o anunciado, que para pedir que vocês escrevam o anunciado, né? Escreva um anunciado de um problema inspirado na ilustração ao lado, o que possa ser resolvido e calculado. Vocês vão olhar para cá, gente. Fábrica de usinagem, tá? E aí é o seguinte, ó, vocês vão usar esses números, 190
190.255 menos 136.879. E aí vocês vão criar um probleminha aqui, certo? Por exemplo, isso aqui é uma máquina de usinagem, máquina de fazer peças, né? E aí vocês podem fazer uma relação de 2 meses. Em um mês foi fabricado, aí vocês colocam esse tanto. No outro mês foi fabricado esse tanto. E aí já cria um problema, né? Quanto foi publicado, quanto foi fabricado nesses 2 meses, certo? Um exemplo. E aí quanto foi, mas aí no caso é de subtração, né? Então não dá certo, vocês têm que fazer diferença. Então vocês podem colocar, no mês tal foi fabricado 190.255 peças. No mês tal foi fabricado 136.879. Qual foi a diferença de fabricação de peças nesses 2 meses? Qual a diferença do mês tal para um mês tal? E aí já cria um problema, tá, gente? Mas aí vocês, é uma resposta pessoal, vocês têm que criar o seu problema usando esses 2 números. Eu estou só dando ideias, tá bom? E aí vamos lá. É só essas questões, né? Essa é a última, né? Então é isso, gente, ó. Probleminha, qualquer dúvida vocês, certo? Me mandem mensagem e nas lives a gente vai tirando as dúvidas, tá bom, gente? Então tchau, tchau, até o próximo vídeo.